Fala pessoal aqui do Pensamento Milionário, tudo bem com vocês? Está começando mais um podcast número 2. Estamos aqui com um cenário aqui diferente, né? Até o apresentador tá meio diferente, né? Porque eu tava de boné, né? No outro episódio. Mas a essência é a mesma, né? Do Pensamento Milionário. E, bom, hoje eu vou trazer aqui uma pessoa muito bacana que eu conheci há poucos dias e tenho certeza que vai ser um podcast muito legal. Um podcast com muita informação bacana. Estamos aqui hoje com a Jaciara Gonçalves, que é formada em Pedagogia e Marketing e é especialista em brand e posicionamento de marca. Tudo bem, Jaci? Tudo bem. Tudo certo? É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Pô, que maravilha. Muito obrigado por ter aceitado, viu? Imagina. Eu sou muito sincero, né? E eu recebo muito não. Muitas pessoas me falam não, né? Para estar aqui no Pensamento Milionário. E quando tem alguém assim que fala assim para mim, né, eu fico feliz, é claro, e também fico muito contente. Muito obrigado mesmo, de coração. Imagina, foi uma oportunidade, né? Não podia deixar passar. E eu acredito que vai ter muito sucesso aí pela frente, então vai ser uma honra aí participar do episódio 2. Pô, que maravilha. E conta um pouquinho então quem é você e como tudo começou, como começou essa história do marketing, do brand na sua vida. Marketing, pra mim, na verdade, não era o que eu queria ser desde quando eu era pequena. Eu queria ser, quando eu era criança, arquiteta. Inclusive, fiz 3 anos de faculdade de arquitetura, nada a ver com o assunto. E aí, conforme eu fui crescendo, entrei pro mercado de trabalho, eu comecei a trabalhar com vendas. Sim. Então, trabalhei a vida toda com vendas. E para vender bom, você tem que ser um bom marqueteiro. Então, o marketing, ele entrou por conta da experiência em si. E aí, eu fui me aprofundando sobre todos os assuntos. E conhecendo mais sobre os assuntos, eu me encontrei no brand e posicionamento de marca, é uma área que eu gosto muito. Você começou a trabalhar com vendas, é isso? Você já trabalhou como vendedora, assim, ou não? Sim, na verdade eu já trabalhei como consultora, como vendedora. Eu sempre vendi muito serviço. Então eu até falo que tem aquela pessoa que consegue vender produto e a pessoa que consegue vender serviço. E eu comecei a vender serviço, meu pai sempre foi um ótimo vendedor, sempre teve loja, sempre vendeu alguma coisa, e eu cresci vendo isso. Sim. Então, conforme eu entrei pro mercado de trabalho, já trabalhei em escola de inglês, já trabalhei em faculdade, em cursos no geral. E ser vendedor também é uma coisa que é uma faculdade, né? Sim. Porque ele te ensina a falar com as pessoas, né? Ensina você a ter paciência, a ouvir as pessoas, né? E tem muitos profissionais hoje no mercado de trabalho que não conseguem, né, conversar com a pessoa e ter um diálogo, né? E isso, essa questão assim de ser vendedor, essa profissão, ela te ensina isso, não ensina? Ela te forma, né? Na verdade, todo mundo é vendedor de alguma coisa. Então, quando a gente vai aprender sobre o que eu falo, né? Posicionamento, marketing, você vende a sua imagem, você vende o seu tempo. Todo mundo é vendedor de algo. Sim. Acontece que as pessoas não se dão conta disso. Sim. Então, quando a gente começa a entender que tudo que a gente faz é um tipo de venda, a gente começa a ver o vendedor com menos preconceito e começa a entender o quanto isso é importante. Eu gostei dessa frase, tô até anotando aqui, ó. A gente tá sempre vendendo, né? Sim. Sempre vendendo. E aí depois, você foi pra faculdade, né? Eu comecei a fazer, então eu fazia arquitetura. Fiz arquitetura durante 3 anos e aí eu parei a faculdade de arquitetura porque eu trabalhava. Eu era bolsista do ProUni, comecei a fazer arquitetura bolsista e eu perdi por conta que eu comecei a trabalhar em um lugar que eu ganhava um salário que acabei perdendo essa bolsa. E aí eu me vi numa situação de que vender e trabalhar era mais importante de fato do que aquela vontade de estar formada em arquitetura. Sim. E de certa forma isso me fez muito bem. Porque eu me encontrei numa área que hoje eu consigo me ver mais feliz e mais realizada. Amo arquitetura ainda, mas com certeza eu acho que tem muito mais propósito nisso do que de fato teria a arquitetura em si. E aí depois eu fui fazer a faculdade de marketing e além da faculdade em si, eu estudo e aprendi muito sobre isso. Então todo tipo de percepção no geral de pessoas, amo estudar sobre pessoas no geral, né? Traços de caráter, os gestos, em tudo que é relacionado à psicologia que eu consigo atribuir ao marketing e a vendas, eu também gosto de aprender. Entendi. Então, você fez o marketing primeiro, depois você foi para pedagogia.
É isso? Sim, eu fiz as duas faculdades ao mesmo tempo. Pedagogia foi um momento da minha vida que eu fui tentar fugir da venda em si, fui tentar fugir do marketing. Trabalhei durante 6 meses numa escola com crianças e foi transformador. E aí eu comecei a fazer a pedagogia nessa época, só trabalhei durante 1 ano, 2 anos no máximo na escola. E aí depois eu voltei para minha área principal, que é marketing e vendas, mas foi um período muito bom, porque eu consegui entender ainda mais as pessoas. Você tirou férias, né? Você falou, Foi quase isso. Você tirou uma férias e falou, não, isso aqui pra mim não é, isso aqui não é pra mim não, cara, porque tá difícil. Porque tem uma hora que é assim, né? Não, e tem aquele papo de vendedor cansado que fala, não aguento mais trabalhar com meta, não aguento mais cobrança. Aí me vi numa área que não tinha cobrança. É verdade, né? O que você acha disso? De, tipo, a pessoa tem uma meta ali e ficar com aquilo na cabeça, porque às vezes a pessoa nem dorme, né? Não tem que bater meta, tem que bater meta. Você acha que isso aí é bom pro vendedor ou ele atrapalha de alguma forma? Eu acho que a meta em si, ela é boa pra todo mundo. Todo mundo tem que ter um objetivo. Então, se você não tem... É aquela frase, né, do Pequeno Príncipe que fala, se você não tem onde chegar, você vai pra qualquer lugar serve. Sim, Perdão, sim. não é Pequeno Príncipe, é da Alice. Mas, enfim. Se você não sabe onde você quer chegar, você vai pra qualquer lugar. Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então, assim, não só como vendedor, mas como pessoa. Se você não tem um objetivo na sua vida, você vai vivendo e você vai perdendo tempo. Sim. Então, por mais que não seja uma meta financeira, as metas, elas existem. Todo mundo tem o sonho de ter uma família. O sonho, normalmente, das pessoas é a meta que ele não quer assumir, né? E você hoje, você usou isso pra sua vida? Você tem metas hoje? Você coloca no papel todo mês, assim, sabe? Tem uma metinha? Sim, eu sou uma pessoa extremamente pragmática nesse sentido de organizar coisas, assim. Eu sonho... Eu tenho as metas de curto, médio e longo prazo e eu vou tentando me organizar, não só financeiramente. Então, eu penso que algum dia, por exemplo, eu quero concluir um mestrado. Sim. Eu sei que para isso eu preciso ficar fluente no inglês, preciso estudar para passar numa faculdade, preciso ir me planejando. Por mais que não seja uma meta agora, eu sei o caminho que eu tenho que fazer para chegar naquele objetivo. Então eu vou aprendendo dessa forma, eu vou tentando criar essas metas para mim. Eu acho que esse é um conselho para qualquer um. Porque senão você não chega, né? Você vai vivendo. Não chega. Se você não tem uma meta, não sabe para onde quer ir, você não... Passa os anos, aí você tem 40, 50 anos, você fala, cara, eu não fiz nada na minha vida. E esse é um medo que eu não quero ter, né? É um risco que eu não quero chegar. Envelhecer, chegar em algum lugar e eu falar, nossa, o que eu fiz com a minha vida? Então, assim, eu penso que tudo tem que valer a pena. Você não precisa ter metas mirabolantes, mas você precisa curtir também o caminho ali, né? Sim. Muitas pessoas, elas se arrependem mais do que as coisas que elas não fizeram do que as coisas que elas fizeram, né? É engraçado isso, mas quando a gente pergunta para as pessoas, é isso que elas falam, né? Pô, se arrependo mais daquilo que eu não fiz. E eu também, quando eu olho para trás da minha vida assim, eu deixei passar muita oportunidade. É normal, eu acredito que todo mundo deixa passar oportunidade. E a gente também muda de percurso durante a vida, né? Sim. Se eu for olhar pra minha vida em si, eu tinha o sonho desde pequena de ser arquiteta, me tornei outra coisa. Há pouquíssimo tempo a minha vida mudou completamente. Eu mudei de cidade, passei por várias coisas, só que eu acho que a maior arte das pessoas é ser resiliente. Resiliente, sim. E não mudar a essência, né? Sim. E não mudar a essência. Aí, beleza. Aí você fez a sua graduação, né? Sua faculdade, e aí depois? O que vem depois disso? Não, eu concluí a faculdade e eu já me encontrava trabalhando na área. Sim. E aí eu fui em busca de experiências. Então, por um bom tempo, eu comecei a fazer trabalho gratuito para todos os meus amigos. E é bom isso, né? Maravilhoso, porque você cria experiência, sim, né? Claro. Você vai aprendendo ali. E até então, eu não aparecia no meu Instagram. Isso eu não trabalhava até hoje, né? Não trabalho tão seriamente assim, pretendo resolver isso. Sim. Mas eu fui testando. O meu Instagram, antigamente, era um Instagram com 300 pessoas, perfil fechado, com 5 fotos, não tinha nada. Totalmente anônimo. Totalmente. E eu amava estar com o Instagram fechado. Hoje em dia, eu me vejo outra pessoa. Eu também sou assim, às vezes. Eu sou um bicho do mato. Eu me tranco na minha casa, assim, eu não quero nem acender a luz. Porque eu próprio vou me ver e vou saber que eu próprio tô ali. É engraçado isso. As pessoas, amigos, perguntam, falam, mas você não tem vergonha? Tenho, todo mundo tem vergonha, todo mundo tem medo, as pessoas não querem fazer. Sim, sim. É que começa a parecer fácil quando a gente só começa a ver o resultado do outro. Porque na real não é fácil. Não é fácil. Até postei esses dias falando que a pior dificuldade do criador de conteúdo é criar o conteúdo. É criar o conteúdo, verdade. Porque é cansativo, né? Você saber o que você vai mostrar. E quando você vai entendendo ali as intencionalidades, fica mais difícil. Sim. Porque você não posta qualquer foto, você não coloca qualquer coisa. Por mais que pareça, né? Sim.
Tá, e continua aí, onde você tava, que eu até esqueci o ponto que você tava já. E aí eu fiquei trabalhando na área de vendas, Tá. então a minha maior experiência de mercado vai ser sempre relacionado a vendas, e o que eu faço de marketing é para gerar venda. Sim, Então, sim. assim, toda a estratégia de posicionamento de marca, brand, é para gerar venda. Então, eu fui Sim. ajudando os meus amigos, fui criando experiência nisso, até eu entrar, que é onde eu tô hoje, que é trabalhar com propriedade intelectual, que é uma área que eu nunca tinha trabalhado. Até então, eu vendia serviço, muito mais voltado à área de educação, cursos em geral. E aí, eu me encontrei trabalhando na área de propriedade intelectual, que é diretamente com marcas. Sim. Sobre proteger marca, registrar, patentes, no geral. Então, é o que eu faço hoje, além das consultorias e das assessorias aí relacionado a outras marcas. Isso é importante mesmo a pessoa registrar, porque é uma grana, né? Sim. Às vezes, tipo assim, eu vendo, ou eu tenho esse dinheiro aqui. Tem muita gente que é assim, né? Cara, eu vou registrar minha marca, vou pagar aí 3 mil, 2 mil, ou vou fazer produto e vou conseguir aí o dobro e vou escalando ela. Muitas pessoas, eles querem registrar depois, né? Então, a pessoa inicia lá a marca sem o registro, o que é um grande erro. Porque, assim, por que eu vou investir em algo que não é meu? É aquela típica pessoa que vai lá reformar a casa inteira e ela nem é dona. Então, é exatamente isso. E quando a gente vai pesquisar as notícias, existem muitas pessoas que perdem suas marcas por conta disso. Pode ser que você seja o sortudo que isso nunca te aconteça. Só que é melhor não correr o risco, né? Mas imagina, né? Você já criou ali, né, uma marca, né? Criou um posicionamento, uma relevância, né? E você saber que alguém já registrou ela, deve ser complicado, né? Tem algumas histórias lá? Tem alguma história que você sabe pra contar pra gente aí? Que Sim, você se tem uma lembra? história que dá até pra pesquisar no Google, que é um salão de beleza em Brasília que foi notificado pela Ferrari. Aí a pessoa me fala, nossa, mas a Ferrari nem vai me enxergar aqui. Vai, o advogado deles estavam com tempo e aí notificou. O cara teve que trocar a fachada, pagou aí uma multa de 50 mil reais Caraca, por utilizar o nome da Ferrari. E sério? levando em consideração que era um salão de beleza. A Ferrari ia perder venda por causa do salão? Não, mas eles são donos, eles têm o direito. Então, assim, a gente avisa muito os clientes nessa questão. Ah, mas tem cliente que coloca lá Pica-Pau Autopeças, Jaguar Autopeças, qualquer outra coisa, nome de alto renome, vai ser notificado. E também os nossos clientes que registram, a gente também orienta a notificar, porque às vezes você é dono daquilo, né? Então Tá. é justo de que ninguém utilize aquela mesma marca que você criou com tanto carinho com uma história. Mas mesmo que Ferrari é montadora, né? Ela é uma fabricante. Não tem nada a ver um com o outro, mas mesmo assim ainda, se a Ferrari quiser lá entrar com esse direito, ela consegue? Me explica mais sobre isso. Então, existem as classes, né, que cada pessoa ela registra. Então, eu posso ter o mesmo nome para uma montadora Sim. e o de um salão. Isso existe no Brasil. O INPI, dependendo, ele libera. Só que você precisa ali, deixa eu pensar numa maneira de explicar que seja mais clara. Precisa você entender qual a classe, qual é o KENAI que está no seu CNPJ para você fazer esse tipo de registro. A Ferrari é auto-renome. Então, assim, independente de qual classe você queira, não tem como registrar. Algumas classes são impedidas. Então, auto-renome sempre vai ser impedido. Então, O que seria auto-renome? É mundialmente conhecida. Então, Jaguar, Ferrari, Coca-Cola são de renome. E aí, o INPI que vai entender aí o que é auto-renome e o que não é. Tá, como é que é? Ela tem que comprar algum direito ou ela se tornando mundialmente conhecida, ela já se torna nessa categoria? Já se torna de renome. Ah, o INPI que entende isso. Não é a própria marca que fala, eu quero ser de alto renome. Não tem como fazer isso. Não tem Ela como. precisa ser conhecida Eu tô mundialmente. começando agora e quero ser de alto renome. Não tem, né? Um exemplo disso é que tem um lanche do McDonald's que na França, na Itália, não me recordo agora, não pode ser chamado pelo nome que o Mac exige, porque já existia uma marca lá que tinha aquele nome. Sério? Então, assim, sim. Então, tem esses casos e cada país tem o seu regulamento. No Brasil, o INPI ele é bem complexo, né? E aí tem todas essas explicações. Você acha, você vendo, assim, os órgãos de outros países, assim, relacionados ao INPI, você acha que o Brasil, ele tá na frente, assim, em questão de avanços, de proteção de marcas?
Você acha que o Brasil tá atrás? Como é que você vê? Se você consegue comparar ou não consegue? Não tem como fazer uma comparação, porque, na verdade, cada país vai ter o seu regulamento e até eu não tenho toda essa propriedade para entender dos outros países. Mas o problema do Brasil em si não é só o órgão, é a cultura brasileira. Então, a gente acredita que se dá um jeitinho para tudo. Então, eu não vou registrar minha marca. Eu já tenho a marca há 15 anos, é o que a gente mais ouve, não vou perder. E em algum momento pode perder. Então, assim, as pessoas são resistentes a regulamentar as coisas. Sim. Eu fiz a Ambos, né? Eu tenho a Ambos, uma marca de bonés. E eu lembro que eu fiz ela, né? Eu fiz o login, eu fiz o nome, eu tinha 14 anos. Eu fui registrar ela em 2020. E eu consegui. Então o cara passou por muito tempo a me registrar. E foi sorte minha, né? Porque alguém poderia ter essa ideia de registrar uma marca Ambos, né? Na indústria têxtil, com mesmo até o mesmo logo, um logo parecido com o meu. Foi muita sorte minha, não foi? Eu fico pensando assim, cara. Sim. E às vezes é triste quando uma marca tem uma história, ela tem um significado pra você e quando você vai registrar, não dá. E assim, se é algo que é teu, que tem a tua história, a tua essência, assim, compensa você fazer. Haja o que houver, porque aquilo ela tem uma história. E indo pra área de brand, de tudo isso, de posicionamento, não tem como você criar uma história de uma coisa que não é sua. Então, o registro de marca, a propriedade intelectual, que seja para algum produto, alguma patente, ele é essencial nesse sentido. Você proteger a tua história. Não é só a sua marca ali envolvido, é quem você é. Quem você é. Quem você é. É um seu sonho, é um ideal seu, Exatamente. né? É todo um trabalho, tempo, né? Que talvez você vai perder para alguém que não sabe... Só criou simplesmente a marca ali, não tem a mesma história que você. E tem muita gente também que é ligeiro, né? A pessoa vê uma marca ali, nossa, será que tá registrado? Aí vai lá e, opa, não tá. É agora. É um sócio que ficou bravo lá e foi lá e registrou antes de você. Então, assim, Pode acontece. ser muitas vezes um amigo, né? Um conhecido que conhece a marca, né? Que sabe Existem muitos casos. Que não tá registrado e vai lá e registra, né? Existem muitos casos de gente que tem aí, por exemplo, você tem uma marca há 15 anos muito conhecida na tua cidade, que é pequena, alguém foi lá, viu aquele nome e registrou. E vai te cobrar um valor ali pra você utilizar aquele nome. E você vai ter que trocar. Então, assim, a gente também tem todo um processo de anterioridade de CNPJ, mas aí é uma briga judicial que talvez você poderia se poupar. Entendi. E registro de marca, assim, você acha que... Qual fase é legal você registrar? Para qual segmento? Eu tenho só uma lojinha no Instagram, acho que não preciso registrar. O que você acha? Eu sempre vou defender fazer o registro antes de qualquer coisa. Porque, assim, não tem como a gente pensar em crescer algo que talvez não seja viável. Então, é legal você sempre no começo ali na criação, você já pensar juntamente com a logo, com o seu design, o que você vai fazer, para você já começar a criar algo que de fato dê para você seguir em frente. Para ver se tá livre ou não. Entendi. E vamos pro branding agora, né? Sim. Branding. O que é branding? Vamos conversar agora sobre branding, porque, cara, todo dia, toda hora eu vejo branding no Instagram. Tem muita gente que fala sobre isso. Branding. Quem que é esse cara? Onde ele mora? Eu fico assim, sabe? Quem que é esse cara? Onde ele mora? O que ele come? Eu não conheço esse cara. Explica pra... agora alguém vai estar assistindo e vai estar com esse pensamento igual o meu, né? Cara, o que é branding? Explica pra essa pessoa que não sabe nada, assim. Ela não sabe nada. Tem muitas maneiras muito teóricas de explicar brand posicionamento, mas a maneira mais simples é a diferenciação e a percepção de marca. Sim. Isso é brand. Então, eu olhar lá entre duas caixas de sabão em pó e eu saber qual que é melhor e eu ter essa percepção sem nunca ter usado, isso é brand. Você vai escolher pela imagem, que se você se identificou, pelo preço ou porque outra pessoa te falou, e aí o brand ele tá diretamente ligado à estratégia de marketing. Então é isso. Tá bom. Então, se eu fazer um logo e fazer um nome, então eu já tenho um branding top na minha marca, é isso? Não, você tem uma identidade visual. Não, mas eu fiz o nome, eu fiz o logo. Porque o brand, ele vai em todas as percepções, em tudo. Então, é o que aquela marca é. Pessoalmente, eu sempre foco no meu Instagram, tanto o brand de marca empresarial, quanto pessoal. Então, existe o brand pessoal também, né? Sim, como você se mostra.
Então, aquele funcionário que ele vai todos os dias vestido como se ele fosse chefe, né? Não que ele seja arrogante nem nada, mas ele já entende aquele cargo. Então, ele vai ali melhor, ele se posiciona melhor, ele fala melhor, ele tá sempre disposto. Então, essa pessoa, ela já entendeu o que ela quer. Então, o brand é sempre você enxergar como as pessoas te percebem. Por isso que tem muita gente que, às vezes, não é aquilo, mas engana bem. Porque ela entendeu também que dá pra disfarçar ali, não só com a imagem, mas com a postura. Tem gente que não entende nada sobre um assunto, mas vai fingir muito bem. Tá, então uma empresa ela quer fazer trabalho de branding. O que ela pode mudar? No que ela não pode mudar para ela conseguir fazer um trabalho de branding na empresa? Quando eu vou falar de empresa em si, eu sempre vou falar de brand associado a posicionamento de marca. Uma empresa que quer agradar todo mundo, ela não sabe se posicionar. Sim. Infelizmente, o mercado é assim. Se a Apple fosse se importar com o que os usuários da Samsung acham da Apple, eles não seriam o que eles são. Então, assim, você precisa abrir mão de outras coisas. Então, para você criar um bom posicionamento de brand junto com posicionamento de marca, você precisa entender quem você é como marca. E aí eu vou tratar isso de maneira pessoal ou como empresa. Então, quem essa empresa ela quer atingir? Se a tua marca é uma marca para jovens, você precisa entender e trabalhar um brand voltado para jovens. O que os jovens gostam de ver? O que eles gostam de fazer? Eu citei um exemplo recentemente no meu Instagram falando da Netflix. A Netflix, você vê ela se comunicando nas redes sociais de uma maneira muito jovial. Você não vê ela fazendo um termo técnico lá. Então, é diferente. E é diferente, por exemplo, que uma telecine trabalha. Sim. Então, você entende que a Netflix ela tem essa maneira mais jovial de trabalhar, porque ela sabe que os usuários, na maioria das suas vezes, são jovens. Sim. Então, basicamente, uma marca começar o trabalho de brand, ela tem que ter muito nitidamente, né? O que ela quer, né? Quem ela quer atingir. Quem que ela quer atingir, Eu diria né? que é isso. Quem ela quer atingir. Não adianta ela querer fazer um trabalho de brand, né? Posicionamento, sem entender o que ela quer, né? Qual caminho ela quer seguir. Sim. É basicamente isso, então, brand. Sim, né? E a gente precisa entender como marca, acho que a maioria dos empreendedores não entendem, é que nem todo mundo vai gostar da sua marca. Isso precisa estar claro. Vai ter quem ama e vai ter quem odeia. E é isso, e tá tudo bem. A gente vai trabalhar para quem a gente ama. E entendendo isso, você já resolve metade do problema. Porque o que acontece? Às vezes eu quero vender para todo mundo, e aí eu não vendo para ninguém. Então, você se posicionando como marca é você entender isso. E quando você passa a focar ali no positivo de quem tá te dando retorno, vai funcionar. E no Instagram, nas redes sociais, é muito isso. Às vezes a pessoa tem lá 10 mil seguidores, mas quem tá ali engajando ela são só 100, às vezes. Então, você precisa trabalhar para esse 100. Tira o foco dos 10 mil. E aí vai trabalhar para esse 100. Porque é esse 100 que vai indicar para mais 100, que depois vai para mais 100, e aí a gente consegue multiplicar esse resultado. Show de bola. E posicionamento e branding? Você acha que é a mesma coisa? Tem diferença? Não, é muito complexo explicar isso, mas tem diferença. Posicionamento é o que a marca acredita. Então, dando um exemplo aí para ser bem compreensível como pessoa. Sim. As suas crenças é o seu posicionamento. Sim. O que você acredita, se você é vegano, se você defende político A ou X, se você faz tal coisa, isso é teu posicionamento. Brand é como você parece ser. Então, você pode parecer ser algo e ter o seu posicionamento também. Lógico que as duas coisas estão extremamente ligadas. Sim. Então, através do seu brand, você demonstra parte do teu posicionamento. Vou te dar um exemplo da Natura. A gente sempre vai ver nas propagandas da Natura, mostrando ali o cuidado com o meio ambiente. Então, o posicionamento da Natura vai ser sempre esse. Cuidar do meio ambiente. E é como ela fala. Então, por mais que não exista ali uma pessoa na marca, você sabe como é. Então, quando você vai para outras marcas também, a Dove, por exemplo, ela sempre no seu posicionamento vai lá falar o cuidado da mulher, a parte mais natural. Você nunca vai ver uma modelo muito montada para fazer uma propaganda de um produto da Dove. Então, ela tem um posicionamento, essa marca. E Sim. isso você vai fazer, entender qual é o teu, qual é o da tua empresa e demonstrar, procurar uma maneira de demonstrar. Sim, qual que você acha que é importante, assim, o legal não tem o mais importante, o brand ou o posicionamento? Ou os dois se complementam e a empresa, a marca, tem que dar relevância para os dois assuntos, para os dois tópicos? Os dois andam juntos, né? É impossível você ter um brand sem ter um posicionamento. Eu diria isso de ponta. Porque assim, não tem como eu criar como a pessoa me percebe se eu não sei quem eu sou.
Então, eu só vou conseguir passar aquela percepção se de fato eu sei quem eu sou. Sim. Então, se você é uma pessoa... Vou dar o exemplo sempre de pessoas, porque eu acho que fica mais fácil compreender. Mas se você é uma pessoa inteligente, você... Não tem como você parecer... Sustentar isso, né? Às vezes, parecer você consegue, mas não tem como você sustentar. Então, você pode parecer inteligente, mas no meio de uma conversa, você vai cair em contradição. Sim. Então, vai ser isso. E voltando para a empresa, é exatamente a mesma coisa. Não tem como eu mostrar ser uma empresa relevante se de fato eu não tenho um posicionamento que comprove isso. O posicionamento ele vai vir para comprovar, para comprar as brigas ali do brand. Que maravilha. E também é engraçado, não é engraçado, né? Mas é uma coisa que fica na mente, assim, que as marcas, elas estão querendo agora mostrar, assim, ser mais humana, sabe? Isso, né? E com o posicionamento, ela acaba se tornando mais humana, né? E você acha que é importante, de fato, uma marca, ela se tornar mais humana? E que ponto que ela tá, assim, qual o tamanho, assim, que ela precisa, assim, se demonstrar mais humana, assim, sabe? O que você acha? Na verdade, todas as marcas, elas precisam demonstrar ser mais humanas, num geral. Isso não é de hoje, né? Aproxima também, né, com as pessoas. Sim, né? a gente não quer entrar... Nas redes sociais, elas trouxeram isso mais à tona. Porque a gente, por mais que a gente queira comprar de uma marca, a gente não quer entrar lá no Instagram da marca e ver só um vitrine. A gente quer uma interação. Então, tem muita coisa que a gente passa a ter carisma pela marca. Vou te dar um exemplo da Magazine Luiza. Todo mundo sabe quem é o bonequinho da Magalu. Aí veio a Casas Bahia e também fez o Baianinho. Que veio também o Ponto Frio e colocou o Pinguim lá nas redes sociais. Então, assim, o Pinguim não é uma pessoa. Óbvio, os outros também não, né? Mas demonstram ali os seus personagens. Sim. Mas aquilo humaniza, traz uma proximidade. Então, as redes sociais, elas vieram para trazer isso, que talvez o marketing tradicional tinha, mas de uma maneira mais distante, né? Porque a gente também vê antigamente a Bombril humanizando com as propagandas de antigamente. Então, assim, as redes sociais, elas potencializaram tudo isso. Não é que antes não existia, sempre existiu. Mas agora a gente consegue enxergar de uma maneira mais clara. É muito bom isso, porque a gente sempre quer comprar algo bom, só que a gente também quer comprar algo bom de uma pessoa gente boa, né? De alguém que a gente se identifique, né? Uma pessoa que a gente sabe que é correta, né? Sabe que tá Exatamente. fazendo um bom trabalho, né? O produto é bom? Mas, pô, esse cara é gente boa, esse cara onde ele mora, tal, né? Qual que é as intenções dele, né? Sim. A internet trouxe muito isso, né? De você comprar algo das pessoas que de fato acreditam que tem os mesmos propósitos que você. Por mais que aquele produto seja muito bom, se ele vai contra os teus ideais, você já não quer comprar mais. Sim. Então, assim, a internet, ela trouxe esse conhecimento para o consumidor final. E isso ajuda para as marcas bem posicionadas e atrapalha para quem é o isentão ali do empreendimento, né? Então, Sim. é importante a gente se posicionar de certa forma. Você acha que o dono da marca, ele tem que ficar ali na encolha, né? Tem que ficar ali debaixo ali dos panos, ou ele tem que se mostrar, ele tem que ter um perfil público ali, falar sobre a marca dele, né? Tem que estar ali à frente. O que você acha? São casos e casos, né? Pode ser que, dependendo se você é um microempreendedor, se você está começando e você está disposto a assumir ali, é sempre importante você participar, porque eu acho legal. Então, como estratégia de marketing, eu acho válido. Mas se você também não quer participar, você pode humanizar de outras formas. Esses exemplos mesmo que eu citei, da Ponto Frio, é um pinguim que tá humanizando ali, entendeu? Que tá fazendo ali o papel cômico, que é interessante. Dá pra você fazer. Sim. O que não dá é você não ser humanizado, é você não comentar, não interagir. Então, aquela marca que só vai lá e coloca o preço e coloca uma frasezinha achando que tá tudo bem resolvido, isso não funciona mais. Sim. Mas dá pra fazer sim dessa forma. Pô, que bacana. Eu vou pro ponto que eu acho bacana, acho que o melhor, assim, o dono aparecer, sabe? Porque você sabe quem que é o cara, assim, sabe? Eu acho bacana isso. Eu fico olhando, eu fico acompanhando muito o Caíto, né? E às vezes dá até vontade de comprar um óculos. Sim, Aí você conhece ele, você vê que o sim. cara é gente boa, né? Pra cima. Você fala, cara, eu não preciso de óculos, mas eu vou comprar um óculos dele porque é do Caíto. A gente compra muito pela identificação da história. Sim. E pela admiração. Então, às vezes, eu vou comprar algo de alguém porque eu quero ser igual àquela pessoa. Ou porque eu admiro aquela pessoa, porque eu quero honrar a história dela. Então, quando você vai aparecer como marca e como história também,
É muito, assim, é sensacional isso, essa experiência. Então, eu sempre vou defender também a pessoa aparecer, a pessoa querer estar ali. Mas eu também entendo que tem muito empresário que tem dificuldade disso, né? Então, ele pode, às vezes, não aparecer ali no começo, mas ele vai deixar suas marcas. E talvez funcione. Sim, e você acha que o dono, as atitudes do dono, elas refletem na marca ou não? O dono pode fazer o que ele quiser, pode cometer atos aí ilícitos que a marca vai ficar limpa e tranquila ali, quietinha do lado dela. O que você Não, acha? é impossível desassociar as atitudes do dono com a marca, com a empresa no geral, né? Isso é por conta de liderança, porque vai refletir. Então, se eu não tem como eu me mostrar, vai ser o que eu falei de posicionamento, não tem como fingir por muito tempo. Então, eu até falo sobre isso. Você vai demonstrar ser o que você é. Óbvio que as redes sociais, a comunicação, o marketing maximiza isso, Sim, mas vai mostrar o que você é. Caso contrário, você vai parecer só uma marca esquizofrênica, que mostra uma coisa e é outra, que é uma marca hipócrita, né? Então, vai ter marca que vai tentar fazer isso, mas aí você vai acabar criando um marketing ruim para tua empresa. sim. Pô, bacana. E brand pessoal, você acha que é importante, assim, tipo, qualquer pessoa, assim, que tá vendo a gente agora, e às vezes nem tem marca, nem quer, por exemplo, ter uma marca, né, começar alguma coisa no Instagram, mesmo assim, você acha que é importante ela entender o que é brand pessoal? Sem dúvida. Eu sempre falo que nós somos uma marca. Querendo ou não, você é uma marca, eu sou uma marca, cada um é uma marca. Se você não demonstra isso, não quer entender sobre isso, ainda assim você é uma marca. Você pode ser ignorante sobre o que você demonstra, mas você é. Então, quem fala, mas eu não me preocupo com o brand pessoal, tudo bem. O seu brand pessoal é não se preocupar. Entendeu? Vai ser isso. Então, a partir do momento que você passa a entender a sua intencionalidade, o que você demonstra, o que você faz, lógico que você não vai fugir da tua essência. Mas você vai maximizar as suas qualidades. Isso é muito bom. Porque tem gente que a gente conhece, todo mundo deve ter um amigo ou conhece alguém que é muito bom, mas você fala, nossa, fulano é bom, mas eu tenho que convencer as pessoas a acreditar que ele é bom. Porque aquela pessoa, ela não sabe demonstrar ali a qualidade dela. Então, o brand pessoal, na verdade, ele é essencial. E brand pessoal não é só sobre imagem, não é só sobre aparência. É sobre postura, é sobre o que você faz. É uma escolha de vida, digamos assim. E como a gente consegue, então, de fato, assim, exteriorizar essa capacidade que você tá falando, né? Às vezes você é bom em alguma coisa, mas você não consegue demonstrar, né? Você não consegue botar pra fora, não consegue, né, conseguir expor ele nas redes sociais. E, no fundo, você quer isso, mas, né, por você ter tantas travas assim na sua mente, você não consegue. Tem alguma dica, algum caminho que ela tem que seguir para ela conseguir fazer isso? Primeiro caminho é se conhecer. Não tem como eu externalizar algo que eu nem sequer sei que eu sou boa. Então, tem gente que vai ouvir, nossa, você fala muito bem, você faz algo muito bem. E ele vai se convencendo pelo que os outros falaram, mas ele mesmo nunca parou para perceber que de fato ele fala bem, Sim. que de fato ele é bom. Então, o primeiro caminho do brand pessoal é o autoconhecimento. Não tem como, não tem outro caminho. Então, é eu Sim. entender quem eu sou, o que eu penso, o que eu sou bom ou o que eu quero ser. Acho que o que eu quero ser é a palavra-chave, né? Sim, sem Porque dúvida. às vezes a pessoa quer sim mudar de vida, quer trabalhar, né? Quer fazer várias coisas, mas ela não consegue entender de fato para onde ela quer ir, né? Qual caminho tomar. E atrapalha o brand pessoal, né? Sem dúvida. Você entendendo onde você quer chegar, você se adapta àquele caminho. O que as pessoas que chegaram lá fazem? E aí você vai trilhando um caminho que vai te moldando também. Sim. Então, assim, por mais que você não seja aquela pessoa focada, se você começar a ser focado, andar com pessoas focadas, consumir conteúdo de pessoas focadas, em algum momento você vai ser, se você se dispor a isso. Então, esse também é um cuidado do brand pessoal, você entender onde você quer chegar. E indo pro caminho de empresa, é exatamente a mesma coisa. O que outras empresas que já chegaram lá fizeram. Você não precisa fazer necessariamente tudo igual. Mas você pode usar os pontos positivos e adaptar aquilo ali ao teu brand de fato, à tua personalidade. E aí ir copiando de certa forma o que é bom e evoluindo da tua maneira. Pô, que maravilha. E no Instagram, tem como a gente deixar mais claro, assim, o que é a nossa... Quando a pessoa já tem também, né? Já sabe já sabe onde quer chegar, sabe qual caminho ir. Tem como a gente melhorar de fato ali no Instagram, ali, o brand dela, para ela conseguir deixar mais nítido esse caminho que ela quer chegar? No Instagram, nas redes sociais no geral, é bem difícil
Porque assim, a gente como pessoa, eu vou falar bem do cara que não sabe nada do que ele quer. Sim. É bem difícil porque a gente quer postar qualquer coisa. Ah, eu achei isso legal, vou postar. Ah, eu tô na festa, vou postar, vou fazer isso. A gente raramente para pra pensar o que quem tá vendo vai pensar. Então, eu sempre falo que o Instagram ele é uma mentira. Até quem quem são os grandes influencers, gente, não é realidade aquilo ali, nem sempre. Ah, mas postou 30 stories. Cara, 30 stories dá nem uma hora. Então, assim, será que a gente sabe mesmo da vida das pessoas? A pessoa escolhe o que quer mostrar. Exatamente. Né? Ela não vai mostrar, né, coisa ruim, ela vai mostrar, né, um enterro no Instagram, né? Sim, e a gente se engana em achar que a gente sabe tudo do outro. Que a gente sabe porque a pessoa tá postando ali o tempo todo, a gente sabe. A gente não sabe. Então, a partir do momento que a gente também escolhe mostrar para os outros só o que a gente quer, a gente consegue criar essa percepção que nem sempre é real. Sim, e a gente, às vezes, mesmo a gente escolhendo, a gente escolhe as coisas ruins, né, pra mostrar. Sim. Coisas que às vezes não vai ligar. Às vezes vai só afastar o público, mas ela vai lá e ela posta aquilo. E aí a importância de você entender qual é o teu posicionamento como marca, como pessoa. Porque se eu sei o que eu acredito e o que eu quero passar, eu só vou colocar ali aquilo que de fato vai trazer aquela percepção pra mim. Então, se eu não quero ser uma pessoa vitimista, eu não vou postar lá um vídeo chorando, falando que, ai, gente, hoje eu tô mal, o dia foi triste. Eu não vou fazer isso. Por mais que às vezes dê essa vontade. Então, você escolheu ser aquela pessoa positiva. É claro que em algum momento, como bem de composicionamento, é legal você mostrar a sua fragilidade. Mas escolha mostrar uma fragilidade de maneira que não te descredibilize. Então, isso é importante você entender. E aí, nas redes sociais, a gente vai ter esses recortes da vida das pessoas e achar que elas são o que a gente tá vendo. Sim, que maravilha. Tem umas dicas, assim, que você consegue dar pra pessoa, assim, que quer aumentar a sua audiência ali no Instagram ali. Né? Pô, tô postando aqui, mas ninguém tá vendo. Tô fazendo várias coisas, vários reels, mas, cara, faço, edito, mas ninguém dá like, ninguém curte. O que tá acontecendo? O que será que essa pessoa faz que tá impedindo ali as pessoas de entenderem ou do algoritmo até mandar para mais pessoas isso? Tem algum porquê, será? Ou não? Sim, quando a gente vai falar de Instagram, é bem complexo, porque cada parte vai ter um algoritmo diferente, vai alcançar um público diferente. Sim. Então, o cara que vai ver teu Reels, ele não te segue normalmente. O Reels, ele tem esse poder de alcançar. Parece que é 3 algoritmos, né? Parece que tem um público ali, né, pros stories, parece que tem outro público ali, né? O stories, feed e o Reels, né? E aí, cada um vai ter um alcance. E aí, você entendendo isso é legal também, né? Então, você sabe que o Reels, ele vai para as pessoas que não te seguem, o Stories é os seus seguidores mais engajados. Sim. E o Feed, ele vai mostrar ali aleatório para os teus seguidores. Então, você ter frequência, você vai ter uma frequência de marca, de pessoa, o povo vai te enxergar mais. Isso é importante você ter a frequência. Mas é importante também você não desistir. Inclusive, foi uma das minhas metas no começo desse ano, que era ter constância nas coisas que eu fizesse. Tá, o que é ter constância? O que é? Uma vez por mês? 2 vezes por mês? É porque às vezes a pessoa fica, pô, o que é constância? O que é postar todo dia? Eu acredito que, se possível, poste todo dia. Posta sempre, posta todos os dias. Ah, mas eu não tenho o que postar nos stories. Cara, posta alguma coisa. Ah, mas não é bom. Não tem problema. Em algum momento... Tem nada pra postar. E aí, o que eu faço? Cria alguma coisa, entendeu? Aparece lá, sabe? Ah, mas eu também não quero aparecer de qualquer jeito pra ter intencionalidade. Não adianta você tentar ser o perfeitinho das redes sociais. Não tem como. É impossível. Porque na vida real a gente não é perfeito. A vida real não é instagramável o tempo todo. Então você precisa ir fazendo. E outra, a gente se torna bom fazendo. Então... Sim, ninguém nasce perfeito, né? Ninguém nasce. A gente consegue a perfeição com a constância, né? Sim. Com a constância ali todo dia ali fazendo e treinando, assim. Eu lembro que meus primeiros vídeos no YouTube, assim, nossa, era um desastre, né? E hoje tá apagado, né? Espero, né, que tá apagado, porque era um desastre. E com a constância ali você vai entendendo, opa, é assim que faz. Daquele jeito que eu tava fazendo, tava errado. Se eu falar assim é estranho, se eu tiver esse comportamento errado, eu vou fazer assim, vou fazer aquilo lá e tal. E aí você vai conseguindo se moldar, né? E é, de fato, a constância, né? Essa constância que você vai se tornando bom naquilo que você faz. As coisas vão se tornando fáceis conforme a gente vai fazendo. Isso pra tudo na vida, né? Sim, então, qualquer outra coisa que a gente faça por muito tempo, a gente se torna bom. Só que o nosso erro é, às vezes, nos comparar, começando ali com quem já é bom. Então, para aquela pessoa ser boa, teve um longo caminho que talvez ela não mostrou. A pessoa só olha o pedestal ali. Exatamente. Né? Não olha a jornada, né?
E a gente precisa entender isso. E na rede social também é interessante a gente não se preocupar muito com a opinião do outro. Óbvio que a gente tem que ter esse filtro de entender isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Eu vou levar em consideração esse comentário, esse não. Mas se a gente for ouvir tudo, a gente não faz nada. Porque as pessoas vão estar o tempo todo achando um defeito. Sim. Então, eu acho que principal é a gente mesmo olhar o nosso trabalho e falar isso aqui dá pra melhorar. Isso aqui não dá. Eu vou estudar mais sobre tal assunto. Eu vou procurar saber mais sobre isso. E ir adaptando. Que isso também é um bom trabalho de posicionamento e de brand. A gente muda como pessoa. Então, como marca, como empresa, a gente vai mudar o tempo todo. É você entender o que dá pra mudar e o que dá pra evoluir. Não dá pra olhar algo e falar isso aqui tá bom, que não vai ser bom pra sempre. Então, tem que ter essa renovação. Esse olhar também de tá bom, acho que também te faz você parar de crescer, né? Sim, Porque sem dúvida. a gente tá em constância todo dia, né? Todo dia a gente tá aprendendo coisas novas. E aí, se você fala, né, se você olha pra sua empresa, olha pra si mesmo e fala, não, tá tudo ótimo, tem alguma coisa errada. Sim, né? Não as pode- coisas precisam estar estáveis, Sim, mas claro. nunca perfeitas. Sim, Para que a gente possa olhar e falar, não, isso aqui dá para melhorar. E você vai evoluindo em tudo, isso vale para a vida. sim. Então, mas eu já entendo muito sobre tal assunto. Cara, vai estudar sobre outro. Entendeu? Porque você nunca vai saber tudo. Vai conviver com pessoas que sabem outras coisas. Para que você possa aprimorar. Tem gente que vai ser muito bom em uma coisa e na outra vai ser muito ruim. Então você precisa ter esse feeling de buscar novos conhecimentos para a empresa, enxergar fora da caixa. Principalmente quando a gente vai falar de Instagram. Porque assim, às vezes eu quero copiar o que aquele outro influencer fez, mas cara, se você fizesse o que você faz bem, daria mais audiência. Então é você sair daquele mundinho ali tudo igual. Porque ser mais do mesmo não te leva em lugar nenhum. Sim. Tá, vamos falar um pouquinho de mentalidade. Você acha que uma marca que ela quer um brand, ela sabe que caminho que seguir, ela já tem um caminho, não, quero ir pra lá. E você acha que a mentalidade também tem que estar ligado com o brand que ela quer, com o caminho que ela quer? Você acha que os pensamentos, sabe, a mente, as ideias dos funcionários, você acha que importa isso também ou não importa? Não tem nada a ver com o marketing que ela quer fazer, com o brand? O que você acha sobre Não, isso? tem toda a relação, né? E a gente vai entrar também numa parte de cultura organizacional. Então, se eu não tiver funcionários alinhados com o pensamento da empresa, eu tô ali prestes ao fracasso. Porque eu preciso estar todo mundo alinhado. Porque todo mundo tem que remar pro mesmo lado, correr pro Sim. mesmo lado. Então, o pensamento todo alinhado, ele é extremamente essencial. Tá, a empresa e os funcionários têm que querer ir pro mesmo lado, né? Sim, Não sem adianta dúvida. o funcionário ir pra, né, pra esquerda, pra direita, a empresa quer ir pra outro lado. E tem um caminho que a empresa faz para conseguir isso do funcionário, como que ela consegue? Fazer o funcionário, fazer o olho brilhar, de fato, né? Fazer o funcionário entender, falar, caramba, que legal essa marca, essa empresa. Tem como fazer isso, você acha? Tudo volta pro posicionamento da empresa. Quando a gente pega hoje o Google, que é uma das empresas que todo mundo quer trabalhar, que a gente entende. Todo mundo vai olhar para um Acho que escritório... ninguém conhece o Google aqui, né? Todo mundo vai olhar para o escritório do Google e falar, nossa, é muito legal. Só que todo mundo também sabe que para trabalhar lá é legal, mas você tem que entregar resultado. Então, é bom, mas não é tão acessível. Então, o que o cara que quer trabalhar no Google vai fazer? Ele vai estudar para ele também ser bom para ter aquele privilégio. Então, ele consegue enxergar um caminho. Então, como empresa, se eu sei que eu posso ter um cargo bom em determinada empresa, eu também vou me esforçar para chegar lá. Então, a empresa, para ela ter um pensamento, né, para ter ali um posicionamento adequado, ela tem que mostrar a oportunidade. Caso contrário, o funcionário vai entrar ali para cumprir o seu horário, fazer meia boca o trabalho dele e vai embora. E aí você vai ter o mesmo tipo de funcionário que é o pensamento da empresa. Porque se a empresa não quer que os seus funcionários cresçam, ela é mal posicionada e ela já tem esse tipo de marketing para ela. Sim, o funcionário também ele pode tanto alavancar a empresa, quanto também fazer a empresa não conseguir galgar, né, passos maiores, né? Porque de repente se acontece algo bacana na empresa, ele vai querer postar, ele vai querer marcar, né? E o contrário também é verdadeiro. Se acontece alguma coisa negativa na empresa, que ele não gostou, né? Ele vai querer também postar, né? Vai querer falar pra família e vai gerando ali uma negatividade, né? Sim, tem total influência. Na verdade, não só como empresa, mas tudo que a gente convive tem influência em nós. Então, se o funcionário ele tá infeliz, Sim. de fato o trabalho dele não vai render da mesma forma. Ele não vai conseguir render 100%. Ele vai fazer menos do que ele poderia fazer. Então, cabe à empresa
aí a gente entra também numa estratégia de marketing em valorizar os seus funcionários. Eu até dei esse exemplo também em alguns vídeos falando, todo mundo já foi em alguma loja e ia comprar e foi embora porque o vendedor não fez o trabalho dele. Então, assim, se aquele vendedor ele tivesse motivado naquele dia, talvez ele fizesse o trabalho. Eu entendo que todo mundo tem um dia ruim, eu entendo que todo mundo tem um dia que não foi bem, tá aquele dia de trabalho que é cansativo, mas quando eu sei pra que eu tô lá, qual é o meu objetivo, a gente consegue alcançar. E isso não precisa ser necessariamente relacionado à empresa. Porque o líder, ele pode influenciar o funcionário assim, olha, cara, eu sei que você quer comprar um carro. Só que se você vender tantas coisas aqui nesse mês, você já vai ter metade do dinheiro. Então, ele vai estimular aquele funcionário no sonho dele e não no da empresa. Então, cabe ao líder e à empresa ser humanizada a ponto de influenciar as pessoas que estão ali com elas a crescerem juntas. Então, a pessoa ela não tem que vestir a camisa só da empresa. Ela tem que vestir a camisa dela. Então, quando você entende que aquele trabalho pode te gerar um sonho seu, você faz com muito mais vigor. E isso é essencial, assim, para a liderança, para qualquer empresa, para crescer. Sim, eu vi um podcast esses dias do Rony. Não, esses dias não, faz tempo, né? O Rony é um dos CEOs, né, do Grupo Reserva. E ele tem muito essa pira, né, de colocar, assim, num quadro, parece que ele coloca um quadro na empresa deles lá na reserva, né, em que o funcionário vai lá, coloca o nome dele, não sei se eu tô errado, coloca o nome dele e coloca o sonho dele. A empresa começa a entender o sonho daquele funcionário. E aí, numa determinada hora, eles vão lá e realizam. Porque imagina a sua empresa, a empresa que você trabalha, ela realizar o teu sonho, às vezes de criança. Não, e é legal. Imagina como essa pessoa ela vai trabalhar. Sim. Ela vai estar em contato com a empresa, ela vai fazer aquela determinada função. Ela vai fazer, cara, a melhor função do mundo. Né? Ela vai querer, sabe, dar o seu melhor, falar com todo mundo, ele falar bom dia até parede, talvez, né? E a empresa acaba virando família, né? Assim, falar, eu consegui esse sonho porque a empresa me ajudou. Então, assim, o funcionário, ele passa a entender que ele faz parte de fato, que ele não é só um número. A gente sabe que hoje no mercado de trabalho, muitas das vezes nós somos só um número. E voltando para o que você tinha me perguntado de metas, se é importante, quando a gente trabalha com metas visando quem tá lá na ponta, fica mais fácil. Porque o que eu faço? Eu não vou cobrar o número da empresa. Eu vou cobrar ali do vendedor o sonho que é dele, que ele me contou. Então, é muito mais difícil a gente ser cobrado por algo que nós mesmos nos colocamos do que o da empresa. Então, quando eu chego lá para cobrar o vendedor, eu falo, então, e aquela viagem que você queria fazer? Então, vamos lá, você vai conseguir fazer a tua viagem. Eu tô dando a ele esperança. Diferente de eu falar, a empresa precisa bater um número X. Precisa também, a gente sabe. Mas fica mais humano, mais fácil de eu cobrar. E eu atinjo ali uma questão psicológica do vendedor que é totalmente diferente daquela cobrança chata ali de meta. Sim. E dá pra fazer brand também, né? Dá pra empresa também ter querer fazer uma estrutura ali de brand com os funcionários também, que é importante também, né? Fazer uma estrutura de brand, saber pra onde que quer ir e levar os funcionários junto, né? Isso ajuda também a empresa a crescer, a demonstrar de fato para as pessoas aonde que ela quer chegar, né? Se ela faz um brand, um papel ali com os funcionários ali, né? Sim, eu acredito que toda liderança precisa entender sobre brand, até para ela entender como que ela vai trabalhar com cada pessoa, porque cada pessoa é única. Sim. Cada pessoa tem a sua função. Então, às vezes, eu preciso de alguém que é extremamente detalhista ali na planilha para fazer determinada função, mas eu preciso também daquele cara que é o que vai arriscar tudo, que não vai pensar para fazer, para crescer. Então, quando a liderança da empresa, o empreendedor, além de entender do brand, da marca dele, ele também entende quem são os funcionários, ele vai conseguir trabalhar isso de uma forma organizada. Então, eu vou determinar tal função para aquele funcionário que consegue fazer isso aqui. Então, ele vai delegando funções de uma maneira muito mais estratégica. Então, isso é essencial quando a gente vai falar de brand, de posicionamento, para conseguir lidar dessa forma na empresa no geral. Entendi, maravilha. Tô aprendendo muitas coisas aqui hoje, viu, Jessiara? Tá muito legal. Bom, tô começando um negócio agora, né? Começando um negócio agora lá no Instagram. Dá pra fazer branding no Instagram? Sem dúvida, o Instagram é um outdoor.
Eu acho que é um dos lugares mais fáceis para começar. Se hoje me perguntarem, né, por onde eu começo, eu diria o Instagram, sem dúvida. Porque lá é uma vitrine. Instagram você tem todos os meios. Você tem a foto, você tem o vídeo, você tem o stories ali. Então você consegue fazer brand sim e você consegue ter um retorno rápido do que você está demonstrando. Então se hoje você começa a postar ali uma semana, na semana seguinte você já consegue abrir uma caixinha de perguntas falando, e aí galera, o que vocês estão achando? Você vai ter um retorno. E você vai conseguir se corrigir numa velocidade muito rápida. Então o Instagram ele é bom por esse motivo, né? Ele consegue ter esse retorno mais rápido. Sim, em todas as áreas, né? Legal, né? Área profissional, familiar, né? Qualquer área, assim, o Instagram, ele alavanca, assim, a sua vida. Mas não só pra pessoa que fica lá consumindo. A pessoa que foi lá consumindo não tá adiantando nada, né? Aquela pessoa que só fica lá 24 horas no Instagram. E existe pessoas assim, né? Sim. Existe pessoas assim. E tem um erro hoje em dia dos profissionais que falam, mas eu não quero virar blogueirinho. A realidade é que, assim, se você vai pesquisar... E no médico, hoje você pergunta, mas tem o Instagram do médico? Porque você vai entrar nas redes sociais pra ver. Acho que esse blogueirinho que as pessoas criaram é uma coisa, tipo assim, meio que inveja, eu acho, né? Porque a pessoa ali tá fazendo dinheiro com o Instagram. A pessoa tá fazendo... tá fazendo, sei lá... Tá criando negócios, tá gerando alegria pras pessoas, pra ela. E ela olha pra sua vida e vê que não tá conseguindo. Ela meio que fica nessa, né? Acho que nessa questão de... Eu não sei se eu tô errado, mas eu acho sim que é meio que uma questão de inveja, esse negócio de blogueirinho, sabe? Sim, a pessoa critica aquilo que ela não tem coragem de fazer, né? Então, quando a pessoa vai te criticar, ela vai falar alguma... alfinetar, né? Porque ninguém também chega criticando de nada. E geralmente são as pessoas que estão à sua volta, né? Que faz isso, né? Eu acho que essa é a maior dificuldade, porque o cara que tá de longe te valoriza, mas o teu amigo do lado fala, para que tá feio, né? E assim, não considera. Porque depois, quando você crescer, quando você começar a ter retorno com isso, vai ser essa mesma pessoa que vai falar, como que você fez? Então, assim, essa é uma mentalidade que você precisa ter. E você precisa ser resiliente no Instagram. E a gente precisa também não perder a noção de número. Porque o que acontece? O cara que é grande, ele tem 10 mil seguidores. Mas, gente, 10 mil é muita gente. Você tem que entender que 1000 também é muita gente. Então, quando você bate 100 pessoas lá no Stories, você fala, mas eu só fiz 100. Não, cara, 100 é muita gente. Então, você entender que se aqueles 100 forem 100 fiéis, né? 100 ali que estão te acompanhando todos os dias, que estão engajados, eles vão trazer outros. É não perder essa noção de número. Eu acho que não é quantidade, né? Acho que é você conseguir... pegar aquele número que tem ali e gerar um alcance, né? Sim. Acho que o alcance é a palavra certa, né? Pra ver se você tá fazendo um bom trabalho ou não. Acho que o número de seguidor hoje acho que é irrelevante, né? Sim, sem dúvida. Principalmente pra empresa, número de seguidor é lógico que a divulgação é boa pra quanto maior, né, o número de seguidores, mas não é o que vai te dar retorno financeiro. Então as pessoas se enganam de achar, mas fulano tem, sei lá, 100 mil seguidores. Sim. Talvez o cara com 100 mil seguidores não faça o que um cara de 1000 seguidores faz em dinheiro, né? Então, assim, isso é extremamente relativo. Sim. Não tem como a gente fazer uma métrica, né? Não tem como, você tem 10 mil, você vai ganhar mais que eu que tenho 1000. Não tem como. Porque pode ser que o cara que tem 1000 venda ali muito mais que o cara que tem 13 mil. E aí a gente vai entender se o brand e o posicionamento dessas pessoas estão de fato ali encaixadas nesse momento. Tá, e o que você acha, voltando para esse assunto do Instagram, né, porque tá muito interessante, e o que você acha que aumenta mais o engajamento ali e diminui? Uma coisa assim, um gesto que a pessoa faça, que você acha assim que na maioria das vezes atrapalha em qualquer área, e alguma coisa que a pessoa faça também que ajuda, que melhora o alcance ali para as mais pessoas. O Instagram... é bem complexo falar sobre isso e assim, não tem muito uma resposta definida porque o algoritmo, ele altera de diversas formas. Mas, no geral, quando a gente vai tratar de pessoas, o que ajuda é você olhar o teu Instagram e pensar, eu assistiria isso? Isso aqui é legal? Porque a gente gosta de história, a gente gosta do storytelling ali, a gente gosta daquela historinha. Às vezes eu não vou comprar o serviço de alguém, mas eu quero saber o que ele fez no dia dele. E a gente participar Sim. daquela rotina é legal. E é justamente que a pessoa não mostra, né? Sim. A pessoa ela não quer mostrar a vida, ela não quer mostrar a louça dela, ela não quer mostrar o gato dela. Ela quer mostrar quando ela vai no McDonald's. Sim. E a gente gosta da identificação, né? A gente gosta daquela pessoa que a gente falou assim, nossa, ele também fez isso? Sabe quando você tem aquela surpresa de que alguém muito importante tá lavando a louça e você fala, nossa, ele também lava a louça. Isso é legal. Sim. Então,
essa aproximação do Instagram gera muito engajamento. Sim, muitas vezes as pessoas não fazem, né? Então, isso você acha que alavanca, né? Dá um boom aí. Sim. E o que você acha que não alavanca? Que dá... Aquela pessoa muito plástica não alavanca. Não tem como. Como assim, plástica? Sabe quando você olha pra aquela pessoa e ela é perfeita? Você começa a ter um ranço dessa pessoa no Instagram. Então, normalmente, perfil de empresa é assim. E aí, como estrategista de marketing, eu vou falar, cara, por favor, dá uma humanizada aí. Porque às vezes o cara pensa, vou humanizar minha empresa. Sim. Ele começa a aparecer de terninho, ele começa a falar bonito, ele começa a fazer aquilo. Vira o cara palestrinha que ninguém quer ver. Então, assim, lógico que em alguns momentos você tem que se dispor a perder seguidor ou até mostrar ali teu trabalho, que às vezes nem todo mundo quer ouvir. Mas você também precisa humanizar. Então, o povo quer saber quem são os seus amigos, quem tá ali do teu redor. E acho que hoje no Instagram a maioria das pessoas são assim, né? A maioria das pessoas, ainda mais as pessoas que falam ali de Deus de alguma forma, de religião. Eu acompanho muitos caras ali que, cara, você não viu o cara falar um palavrão. O cara só fala, né, de coisas boas ali, aparece... de gravata e tal. E não tô julgando essa atitude, né? Sim. Mas é o que você fala, né? Tipo, tira o seu lado humano. Desconecta, né? A gente teve recentemente, né, o lance da positividade tóxica, assim, que às vezes as pessoas são tão positivas, você fala, não dá. Assim, então, isso a gente também precisa tirar como lição, entender assim, será que eu tô parecendo muito ser uma pessoa perfeita? E como é isso pra você? Essa pessoa, assim? Não, o cara que tá pensando ali positivo o tempo todo. Lógico que a gente tem que se policiar pra ter esse pensamento positivo. A gente tem que se policiar pra não errar. Mas também é interessante como pessoa e como marca mostrar assim, hoje o dia tá difícil. Sabe aquele cara que fala assim, tá difícil, mas eu vou aqui tentar me acalmar? Que também é uma positividade, mas é real. Então, o que vai te aproximar como marca, como pessoa, é a realidade. Não adianta querer fugir disso. Porque o cara que tá ali com a vida toda bem feita, realizada, não é legal. E é engraçado, porque quem a gente segue que é grande, é real. É real. É real. É real. Nossa, é incrível como isso acontece mesmo. E pra finalizar, o que você queria falar, assim, pras pessoas, assim, que estão querendo agora... Então, na verdade, tem uma marca ou não tem uma marca, né? Mas quer entrar no Instagram, quer saber mais sobre branding. O que você falaria para essas pessoas? Eu vou ser a pessoa que sempre incentiva todo mundo a ir pro Instagram. Então, assim, quem eu convido, eu falo, nossa, é legal, você poderia fazer isso aqui. Sim. Então, eu vou sempre incentivar, porque eu acredito que todo mundo tem um futuro lá, nas redes sociais. E não só isso, eu acho que todo mundo tem um futuro quando ela sonha. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu passaria, não só sobre marketing, mas sobre para qualquer pessoa, né? Você precisa sonhar com algo. E não é só sonhar, porque um sonho sem estratégia, ele não vai te levar a lugar nenhum, ele é um delírio. Você precisa sonhar e você precisa pensar como eu faço para chegar aqui. E às vezes a gente não sabe como, mas a gente sabe que vai chegar. É essa garra, essa determinação que te leva ao caminho. E você querer chegar no caminho. Porque quando a gente se acomoda no lugar, é difícil. Sim, muito difícil. Muito difícil. E às vezes quando você acredita e você... olha pra sua vida assim e tá um beco sem saída, você fala, cara, o que eu vou fazer, né? E parece que tá no fim do túnel, mas não tá no fim do túnel, né? Sim. É só você erguer sua cabeça e ir pra frente. Pô, que legal. Adorei o papo com você, Jaci. Adorei mesmo. Que bom, gostei Espero também. que você tenha gostado. Sim. Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. E galera, tá terminando mais um podcast aqui, o segundo podcast. E logo vamos ter o terceiro podcast, que eu não sei ainda quem que vai ser, mas logo vocês vão saber. Quando a pessoa estiver aqui sentada aqui, vocês vão saber. E, bom, para as pessoas que quiserem te achar, conhecer o seu trabalho, Jaci, como é que elas fazem? No Instagram é JaciOFC. Tá. E futuramente, se Deus quiser aí, vamos abrir um canal no YouTube e expandir para as outras redes. Pô, que maravilha. Então, só no Instagram. Por enquanto, só no Instagram. Mas acompanhando lá no Instagram, já consegue ver aí as próximas coisas que eu vou colocar. Show de bola, é isso então, galera. Falou, abraço, até mais. Tchau, tchau.